Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as recentes coisas envolvendo o Bolsonaro, no caso, aquela manifestação que teve, ele negar que estava planejando o golpe e ao mesmo tempo admitir que tinha uma minuta ali, mas falar, aquilo não era golpe porque é constitucional e tem todas essas questões. E falar que, tipo, ninguém queria isso, mas ao mesmo tempo a base dele inteira estava falando sobre isso, por mais que talvez não usasse a palavra golpe, estava claramente se referindo a usar o exército para tomar o poder e tirar pessoas que estavam ali por direito, vamos colocar assim, né? Porque claramente nós sabemos que dentro do Estado tem porra nenhuma legítima ali, mas pelo menos na lei, na Constituição, são pessoas que deveriam estar ali. E eles estavam pedindo que o exército entrasse lá e tirasse esses caras, como Alexandre de Moraes, por exemplo, e tirassem o Lula e tudo mais. Isso antes mesmo do Lula assumir a presidência, tipo, ser eleito, mas não tinha assumido ainda. E nós sabemos que isso é o que a base dele queria. Isso não tem como negar, porque a gente tem vasta documentação disso. Documentação produzida pelos bolsonaristas, que são os idiotas, né? Então, tipo, eles produzem provas contra si mesmo, provas que vão prejudicar até mesmo o Bolsonaro sozinhos. Eles fodem o lado deles sozinhos, porque são umas anta do caralho. Mas, e aí ele veio depois para dizer que não estava planejando o golpe. E é isso que ele disse na manifestação. Mas vamos lá. Tem um vídeo aqui que é o da BBC News Brasil, né, da BBC News Brasil, que mostra vários trechos de uma reunião onde ele não necessariamente assume que vai fazer golpe, mas tem várias falas problemáticas aqui. E vamos dar uma analisada nelas e mostrar como que o que isso pode estar querendo dizer e como que isso ressoou na própria população, que para mim é a maior vítima disso tudo, porque é basicamente a vítima agindo e defendendo o seu algoz, que no caso o Bolsonaro se torna sim um algoz quando ele é um presidente que reforça essa ideologia na população, por mais que os verdadeiros culpados e os piores e mais culpados mesmo não sejam os políticos, sejam os burgueses, que é o que deve ser o maior foco, que é basicamente o principal, mas os políticos também são importantes nesse jogo, pois eles pelo menos pode colocar um conciliador de classe como o Lula, que é melhor do que um cara que tá ali para agir completamente em favor da elite. Mas vamos lá, então, aqui para o vídeo, tá? Vamos lá. Os principais. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Bom, então já começa aí com uma fala que levanta desconfiança sobre outras pessoas e instituições, né? Então tá ali levantando uma desconfiança sobre a legitimidade das eleições. E eu já vou dizer, as eleições não são legítimas. Elas não são um resultado real. Tô querendo dizer que existe fraude nas urnas? Não. Porque, e na real, é que não importa. Mas, até hoje, né, ele disse ali, estão planejando tudo pro Lula ser eleito no primeiro turno, e eu vou mostrar como e por quê. Nunca mostraram, nunca mostraram. Teve um cara lá, lembra a live do argentino, que foi famosa, o Monarca se fudeu na época até? Cara, aquela live foi desmentida. E aí, tipo, eles não têm prova nenhuma. Não tem prova de que isso tenha sido fraudado. E é por isso que eu acredito que não tenha sido. Porque com tanta gente interessada em provar essa fraude, caso ela existisse, ela provavelmente estaria bem evidente, né? E estaria sendo falada pra caralho, e estaria sendo usada pra caralho por esses caras. Mas não importa, porque a manipulação é muito pior em outra área, que é a área ideológica. Então, o controle que a burguesia faz sobre o pensamento do povo é muito maior. Então, a burguesia tem o poder de escolher quem que vai ganhar, não porque eles vão manipular as urnas, mas porque eles vão manipular a opinião do povo, que é algo muito pior. Porque aí você faz o cara ser eleito legitimamente, só que de formas completamente questionáveis. Então, basicamente, a burguesia queria que o Lula fosse eleito. O que eles fizeram, cara? Eles pegaram uma figura que há pouco eles tinham demonizado e falado um monte de coisas
E logo agora, depois de ter falado isso, eles chegaram pra fazer basicamente a mesma coisa com o Bolsonaro e tirar essas coisas do Lula. Tirar todas as cagadas que ele já fez. Então isso é basicamente uma demonstração de o porquê que a burguesia vai manipular sempre a opinião popular. E por que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer com isso de uma forma mais concreta? Isso é demonstrado através de propagandas eleitorais, tô falando tipo, mais explícita, mas também da que é feita de forma implícita, que é a principal, que é a que não é feita pelo político, mas que é feita pelos apoiadores. Você pode, mas esses são só apoiadores. Mas não é, porque esses apoiadores são financiados. Como, cara, se você for ver, os principais expoentes de pessoas que fizeram campanha pro Bolsonaro e pro Lula são pessoas que são pagas pra fazer isso, cara. O trabalho deles é fazer isso. E quem paga normalmente são instituições que são financiadas por empresários através de doações. E aí você imagina, cara, se tem uma instituição que tá pagando pra uma pessoa defender um político, ele tem um grande alcance, e tem empresários pagando para que esse político seja defendido, você acha que é porque esses empresários ideologicamente preferem aquele político? Não é, cara, é porque eles vão ganhar favores com esse político estando no poder. Então é basicamente isso, assim que eles manipulam. E pra mim isso é muito pior do que manipular as urnas, que faz com que o povo queira um presidente que no fim das contas é muito mais corrupto, mesmo que não quebre a lei. É uma corrupção muito pior, até porque ela não quebra a lei. Ela tá dentro da lei. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Bom, essa aqui, rápida, basicamente ele dizendo isso até não teve. Eu acho que ele esperava. Essa é a prova até que o Bolsonaro ele não é um gênio que se finge de burro, né? Ele, na real, é só burro mesmo. Porque ele deve ter pensado que ele tinha um apoio maior do que ele realmente tinha. Muita gente prefere o Bolsonaro ao Lula atualmente, mas não é uma parte tão grande das pessoas que está disposta a ir pra frente dos quartéis. Não é uma grande parte das pessoas que está disposta a ir pra rua pelo Bolsonaro, tá ligado? Então, ele pensou que ia ter mais, mas basicamente era isso que ele queria. O que ele queria, no fim das contas, é que o povo, quando ele perdesse, né, o povo fosse atrás de tirar o Lula na base, né, de meios não tão constitucionais assim. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições, tem umas 3 semanas. Em voto em eleições? Bolsonaro, voto impresso, isso que você fala. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. E aí, cara, a questão do voto impresso é basicamente uma questão arcaica, porque o sistema eleitoral brasileiro, ele é seguro, tipo, como eu acabei de falar, né, muita gente já tentou testar e colocar, mostrar alguma falha no sistema e não consegue. Então ele é um sistema seguro, não precisa ter voto impresso, é só no máximo um gasto de papel muito grande. E não é por isso que não tem que se fazer, sabe? Porque tipo, o Estado consegue bancar isso também. Mas é desnecessário. É completamente desnecessário. Só que como não tem motivo nenhum para ser aprovado, eles colocam essa pauta para não ser aprovado, justamente para falar, olha só, não quiseram fazer justamente porque isso na realidade é porque eles estão fazendo fraude e não querem que a gente tenha as provas contra. Então, enfim. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armada aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, tomam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingida. Meu Deus. Bom, esse aqui é basicamente ele fazendo a mesma coisa que ele fez com o povo, só com as instituições. Ele pensou que ia ter mais apoio das instituições, inclusive da polícia. Eu pergunto de novo, que porra a polícia... Vocês estão ligados, né? Militares e tudo mais. Principalmente na história do Brasil, isso fica muito evidente. O que isso
pelo menos parece bastante querer dizer, mas acabou que ele não teve o apoio que ele pensou que teria, nem mesmo dos militares. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Cara, daí eu não entendi muito bem também, honestamente, porque eu acho que a gente também não pode colocar o TSE num Olimpo. Porque, como eu falei, nenhuma das instituições sequer é legítima nessa porra. Mas eu entendo que a ideologia burguesa vai querer colocar, dependendo do momento, nessas instituições, como uma coisa inviolável que não pode ser criticado. Mas não tem problema você dizer que o TSE cometeu um erro. Agora, sobre a segunda parte da fala, né? Pra nós foi até bom, porque eu sou o chefe supremo, então isso tipo tira ainda mais ainda o peso do que ele falou. Então, nesse caso, nessa fala, eu não vi nada demais. Até agora foi só nessa. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Que coisas, o King do Discord? Que coisas, né? O que significa dar soco na mesa, virar a mesa? O que isso remete a você? Dar soco na mesa, virar a mesa? Isso me lembrou aquele outro meme, senta na mesa. Mas enfim, isso me parece uma coisa violenta, brusca, coisas nesse sentido. E o que vocês teriam pra fazer semelhante? Pré-eleições. Pois é, né, cara? Pois é. Capaz que essa foi a pior que falo. Determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro. Bom, então é isso. A pior fala nem foi do Bolsonaro. Isso é comum também, né? Ele coloca outras pessoas pra se fuder no lugar dele. Mas, cara, que porra é essa? Enfim. Mas é isso. Sobre a possibilidade do Bolsonaro ser preso, cara, honestamente, eu sei que tem muita gente que quer vingança e tudo mais, essas coisas. Pra mim isso não importa tanta coisa assim, porque se ele não estiver na presidência já tá melhor. E como eu falei, o foco principal não é no presidente, porque o Lula também não é lá, não é nem se cá, não é lá os melhores presidentes. O Lula é um presidente ruim. O Lula não é um cara que, sabe? Mas é porque ele falou os bagulho lá de Israel que tava certo. Cara, ele fez uma declaração no governo até agora, tipo, que deu um impacto legal. Uma coisa, um acerto, tipo, não, tá bom. Aqui não tem o que falar, aqui ele acertou. Uma coisa. De resto, o cara só faz cagada. E, tipo, lógico, são cagadas muito mais leves do que as do Bolsonaro. Por isso que ele é melhor do que o Bolsonaro. Mas ainda assim, bicho, é só mais um do mesmo saco, que são pessoas que, no fim das contas, estão defendendo o capitalismo. Mas é porque ele disse que não se ofende ser chamado de comunista. Tá, mas qual que é a postura anticapitalista que ele tá tendo? Não tá tendo postura anticapitalista nenhuma, nem no discurso mais. Pelo menos se fosse no discurso, poderia gerar alguma conscientização popular, alguma coisa, mas nem no discurso o filho da puta tá fazendo mais. É só no passado. Se você quer ver o Lula falando de socialismo, é só voltando pra ver coisa antiga dele, porque atualmente não vai ter. Então, foda-se qual que é o presidente. Foda-se se esse cara vai estar solto. Tipo, se o Lula roubou mesmo, quer que prenda? Foda-se se o cara roubou. Porque os burgueses roubam muito mais dos trabalhadores e não vão ser presos por isso. Então, eu acho que não. Pra mim, tanto faz se ele for preso ou não for preso. Eu acho que nem vai rolar. Acho que não vai rolar, honestamente.
Porque então há muito tempo se fala dele preso. Tem algumas coisas de corrupção que já foram comprovadas dele, ou várias outras com suspeitas. E honestamente, provavelmente ele não vai ser preso. Na minha opinião, ele não vai ser preso. Porque isso já tá um bom tempo. Tava tendo uma especulação forte que ele fosse ser preso. Mais ou menos nessa época, no ano passado, cara. Eu lembro que eu fiz um vídeo disso na época. E eu falei, basicamente, até era. Como foi logo após as eleições, eu ainda falei sobre a questão estratégica, que não era legal estrategicamente, por mais que fosse justo. Hoje em dia eu digo diferente, cara. Hoje em dia é justo, mas foda-se no fim das contas. Claro, se ele for pra cadeia, eu comemoraria. Porque, né, você vai ver um filho da puta sofrer. E a gente gosta, né? A gente gosta disso aí. Mas, cara, foda-se, honestamente não muda nada na sociedade. Eu acho que é muito mais importante que que a gente faça a parte da conscientização da população. Então, mostra esse tipo de vídeo pro cara, tá ligado? Manda esse vídeo aqui, o meu, ou o vídeo da BBC, lá pra um bolsonarista, tá ligado? Eu acho que isso é muito mais importante. E faz o cara pensar, se pá que ficar defendendo o Bolsonaro até agora não é lá da melhor das ideias. É melhor ser um cara de direita que é crítico ao Bolsonaro e já entendeu que esse cara fez umas merda, que ele era meio exagerado, e ser um pouco sabe, mais ponderado. Porque com isso você não vai convencer ninguém a ser esquerdista, mas pelo menos você pode fazer o cara não ser de extrema direita. E aí já tá valendo alguma coisa. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Se gostou, concorda ou não concorda, like, dislikes, comentários estão aí. Se inscreva e dê like aí, por favor. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.